الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o mais nobre de todas as criaturas, o profeta nobre de Deus, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam. Cumprimentamos aqui o cumprimento islâmico, que é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam convosco. Vamos começar a nossa aula, já faz um tempo já. Vamos falar um pouco mais das orações, das rezas, a qual nós estávamos a falar. Vamos falar hoje um pouco das orações do enfermo. Quando a pessoa está enferma, o que se deve fazer? Mas antes de mais nada, gostaria de saber se todos estão a me escutar. Se estão me escutando bem, estão me vendo bem. Correto. Então vamos falar um pouco da oração hoje. Quem sabe na próxima aula, se Deus quiser, podemos começar a falar sobre Kitab al-Zakah, sobre o Zakah, o terceiro pilar do Islã. Assim a gente pode revisar mais um pouco das orações, das rezas, tirar mais algumas dúvidas, e aí para a próxima aula, quando começarmos a falar do Zakah, o pessoal do site Irmãs na Sunna já faz uma divulgação maior e uma chamada maior para os outros assistir, se Deus quiser. Inshallah. Bi'idhnillahi azza wa jal. Allah azza wa jal, ele diz no Corão Sagrado: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Allah, ele diz no Corão Sagrado, na Surat Al-Baqarah: e se vocês estarem enfermos, doentes, ou em viagem, ou algum de vós tiverem ido ao banheiro, ou encostado nas mulheres, e não encontrarem água para fazer a ablução, então façam o tayammum. O tayammum com terra pura e limpa, e passem vossas mãos sobre vossos rostos. Esse dizer que Allah Azza wa Jal, ele fala no Corão Sagrado, é uma facilidade que ele dá para nós crentes muçulmanos e muçulmanas. É uma facilidade que ele dá, porque Allah Azza wa Jal, ele gosta de facilitar e não gosta de dificultar. A religião islâmica é uma religião moderada, uma religião simples para a pessoa praticar. Allah diz no Corão Sagrado também: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. E não fizemos para vocês, na religião, uma dificuldade. Ele diz: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ. Allah, ele deseja para vocês a facilidade e não deseja a dificuldade. Ele diz: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. E temam a Allah o quanto vocês conseguirem, o quanto vocês puderem. E o profeta querido de Deus, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, ele diz:
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Se eu ordenar vocês com uma ordem, então peguem essa ordem o quanto vocês conseguirem, pratiquem ela. E, em outro dizer, ele diz: Inna din yusar. Certamente a religião é uma facilidade. Tudo isso indica que a religião islâmica, ela está aqui, ela veio porque ela quer facilitar para o servo de Deus adorar a Deus. Porque a nossa finalidade, o nosso objetivo principal é adorar ao único Deus. É submetermos a Deus, é nos entregarmos a Deus. E como nós estamos a falar da oração, e falamos na nossa aula passada da oração, da importância de nós rezarmos e do perigo daquele que deixa a oração, que não reza, aquela pessoa que deixa qualquer uma das orações, das 5 orações obrigatórias, é um perigo muito grande e ela pode se encontrar entre os incrédulos ou os idólatras, que Deus nos livre. Então, nós temos a extrema importância de sabermos, por exemplo, se nós virmos a ficar doente, ficarmos enfermos, ou se nós estivermos em viagem, o que nós devemos fazer? Devemos deixar a oração, como muitas das pessoas estão a fazer. Por exemplo, tem muitas pessoas muçulmanas, quando ficam doentes ou ficam enfermas, elas deixam de rezar até melhorarem de saúde para poderem rezar novamente. Elas falam: não, o estado que eu me encontro, eu não consigo rezar, eu não posso rezar. Então deixa eu melhorar, que na próxima vez, se Deus quiser, quando eu melhorar, eu vou pagar as minhas orações. Então a gente tem que falar o quê? Isso não existe de maneira alguma. Não existe jamais na religião islâmica. Você não pode jamais pensar assim. Enquanto você tiver consciência, tiver aql, tiver consciência com o cérebro e com o coração, você deve rezar para Deus. Você deve rezar para Deus, o único todo-poderoso. Pois tem um dizer do nobre, querido profeta de Deus, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele diz assim, para toda a nação ele fala. O profeta, quando ele falava, ele não falava em vão. Ele falava porque vinha uma revelação para ele. Ele fala assim, para os doentes, para os enfermos: صل قائما فإن لم تستطيع قاعدا فإن لم تستطيع فعلى جانب فإن لم تستطيع فمستلقيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta, ele falou em um dizer para aquela pessoa que não estava conseguindo rezar porque ela estava enferma. O profeta falou assim: reze em pé se você consegue. Se você consegue, tem condição física, suporta ficar em pé, então reze em pé. Se você não consegue, então reze sentado. Se você não consegue rezar sentado, então reze deitado de lado. Se você não consegue, reze com os seus olhos da maneira que você consegue. Enquanto você tiver consciência, reze daquela maneira, pois jamais deixe de rezar. O dizer do profeta, que está no Bukhari. Isso tudo porque é uma obrigação nossa rezar para Deus, o único todo-poderoso, as 5 orações que foi descida dos céus quando o profeta fez aquela viagem da noite noturna, a ascensão, quando ele subiu aos céus. E nessa viagem, Deus, o único todo-poderoso, ele obrigou para que o profeta coloque para a sua nação as 5 orações obrigatórias. Então nós jamais podemos deixar de rezar. E aquela pessoa que pode rezar em pé, como o profeta rezou, como Allah Azza wa Jalla fala no Corão Sagrado, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, e levantem para Allah, todos vocês, fiquem de pé para Allah, o único todo-poderoso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fala: فَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, temam Allah o quanto vocês puderem, o quanto vocês conseguirem.
Isso é uma ordem de Deus e do profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Os sábios islâmicos, eles explicam aqui, se aquela pessoa muçulmana, ela está enferma, está doente, ela está impossibilitada de fazer a ablução com água, então ela vai fazer o tayammum como foi explicado. Ela vai pegar uma terra limpa, ela vai pegar essa terra, vai bater as suas palmas da mão, as suas duas palmas na terra, forte, e passar a mão direita sobre a esquerda e a esquerda sobre a direita, e depois passar as suas mãos sobre os seus rostos. E ela vai estar purificada e vai poder fazer a sua oração. E se ela não puder, não encontrar terra limpa e tiver impossibilitado também de encontrar terra, muitos sábios, eles falam, ela pode bater a mão na parede mesmo e intencionar e fazer esse tayammum. Aí ela está enferma, ela está impossibilitada de ficar em pé, pois ela fez uma cirurgia, ou ela quebrou a perna, ou está com o pé engessado. Então ela pode ficar sentada em direção da Qibla, a Qibla é voltada para Meca, e rezar daquela maneira. Ou então ela está impossibilitada de ficar sentada também. Ela não pode ficar sentada, então ela deve sentar, ela deve deitar de lado, se ela não consegue, deitar de costa e rezar daquela maneira, mexendo a sua cabeça. Se não consegue mexer a cabeça, mexa os seus olhos. Mas ela deve rezar para Deus, pronunciar as palavras de Deus. Se ela não consegue pronunciar, ela deve, com a sua mente, intencionar e rezar da maneira que ela pode. Mas ela jamais pode deixar de rezar a oração, deixar de fazer as suas orações, as suas rezas para Deus, o único, o Todo-Poderoso. É assim que a pessoa muçulmana deve rezar para Deus. O enfermo deve rezar para Deus. Agora, ela não pode jamais intencionar a não rezar, falar assim, não, quando eu melhorar, quando eu sarar, se Deus quiser, eu vou rezar. Não, por quê? Porque Deus pode levar ela antes dela melhorar. E ela depois vai ficar em dívida com Deus e não rezou. E ela pode cair naquele hadith que o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, aquela pessoa que deixar a sua oração ou deixar uma oração, ela se torna incrédula ou ela se torna idólatra. E o que diferencia a oração, o muçulmano do não muçulmano, é a oração. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então nós não podemos jamais deixar de rezar. Agora, tem um porém. Por exemplo, tem um muçulmano ou muçulmana que pode estar com a cirurgia marcada para tal dia e ela deve fazer a sua cirurgia marcada. Por exemplo, tal dia, fulano vai fazer uma cirurgia grave, ela tem que ir para o hospital. Mas ela tem consciência, ela está em sua consciência normal e tal. O que ela faz então nesse dia? Como ela vai fazer para rezar e ela vai estar ali na sala de cirurgia? Tá. Veja bem, se a cirurgia dela está marcada, por exemplo, para 1 hora da tarde ou 2 horas da tarde, o que ela deve fazer? Ela deve então rezar o Dhuhr quando entrar. A partir do 12h30, ela reza o Dhuhr 2 rak'atain, ou 2 genuflexões, 2 ciclos, e depois ela reza o Asr imediatamente, também 2. Assim ela rezou as suas orações do dia, o Dhuhr, o Asr. Aí, quando ela operar, ela pode operar sossegada, ficar na sala de cirurgia, e se ela sair antes do Maghrib ou depois do Maghrib e ela acordar, ela pode rezar o Maghrib. Ou então ela pode rezar o Maghrib depois, quando ela estiver bem acordada, na hora do Isha. Aí ela reza o Maghrib e o Isha. 3 do Maghrib e 2 do Isha. Esses é a questão que os sábios explicam como deve rezar o enfermo.
Agora, se a pessoa entrar na sala de cirurgia bem antes de entrar o Zohar e sair bem depois que acabou o Maghrib. Depois ela saiu da cirurgia e ela vai estar dormindo, ela está ainda com o efeito da anestesia e vai ficar dormindo por 2 dias, ou ela vai acordar só no dia seguinte e assim por diante. O que ela faz? Os sábios explicam, de acordo com vários dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesse caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam ele falou assim: foi levantada a caneta para 3 tipos de pessoa: aquela que estiver dormindo até acordar, aquela pessoa que perder a sua consciência até voltar à sua consciência, e aquela pessoa pequena, a criança, até alcançar a puberdade. Essas 3 tipos de pessoa foi levantada a caneta, não é escrito nada para ela. Qualquer erro, pecado que ela comete, na verdade, ela não está fazendo isso com a sua plena consciência, porque ela está dormindo, ou ela perdeu a consciência por outras coisas, ou então ela é uma criança ingênua. Então não tem necessidade, então ela não vai responder por isso. Então o que acontece? Aquela pessoa que entrou, está fazendo a cirurgia, ela está com efeito de anestesia, quando ela acabar de fazer a cirurgia e ela acordar da sua anestesia, então ela paga as suas orações que ela não rezou. Se ela deixou o Fajr sem rezar, ela paga o Fajr. Se ela deixou toda a oração do dia sem rezar, ela paga na ordem. Ela paga o Fajr, o Dhuhr, o Asr, o Maghrib e o Aisha. E assim por diante. Ela vai pagando na ordem e não deixa jamais de pagar. Mas isso é no caso de ela perder a consciência. Agora, aquela pessoa que fica doente e acha que não deve rezar, está impossibilitada de rezar e depois ela vai pagar quando ela melhorar, isso é errado. Não podemos pensar nisso porque não sabemos se nós vamos ter vida depois. Se ela vai permitir que nós vamos viver depois e assim por diante. Então, é de extrema importância nós revisarmos isso e sabermos da questão da oração do enfermo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava em viagem também, ele veio a juntar as suas orações. Por exemplo, quando ele saiu para viajar, pegou a estrada na sua montaria, ele foi em viagem, ele costumava, quando ele saía em viagem, ele costumava a juntar, por exemplo, a oração do Dhuhr junto com a Asr. Ou ele juntava no horário do Dhuhr, ou ele juntava no horário do Asr. Ele fazia 2 rak'ah do Dhuhr e logo em seguida fazia 2 rak'ah do Asr. Ou ele no horário do Asr ou no horário do Dhuhr. Aquele que era mais conveniente e mais apropriado para ele. E também ele fazia isso, juntava o Maghrib com a Isha. Ou ele rezava no horário do Maghrib, do pôr do sol, ou no horário do Isha, no horário da noite. Ele fazia 3 rak'ah, 3 ciclos do Maghrib e 2 rak'ah, 2 ciclos do Isha. Agora o Fajr, a oração da alvorada, a oração do amanhecer, ele fazia no mesmo horário, e 2, como ela é. Isso que o profeta fazia, quando ele saía em viagem, ele fazia essas orações dessa maneira. Por quê? Porque ele estava em viagem, a viagem é uma coisa cansativa para o ser humano. E Deus, o único todo-poderoso, ele gosta que o seu servo fique sempre confortável. Ele gosta da simplicidade e gosta do conforto para o seu servo. Então, Deus ele coloca isso como uma misericórdia para o seu servo. Então, a pessoa que fala, não, eu estou em viagem, mas eu vou rezar 4, eu vou rezar no horário, todas elas no seu horário, e vou rezar como elas são, na verdade, ele está deixando de seguir a verdadeira sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele está cometendo um erro grave. Ele não deve fazer isso. Se ele seguir em viagem, seguir na estrada e estar a viajar, ele deve juntar as suas orações e encurtar as suas orações. Assim que o profeta fez. Agora, quando ele chegar no local que ele deseja, tem divergências entre os sábios. Ali, o profeta Muhammad,
quando ele viajou em várias batalhas, em várias divulgações que ele viajou, ele chegou a encurtar a oração de 4 para 2 e juntar elas, por exemplo, o Zohar com a Asr e o Maghrib com a Isha, durante 4 dias. E tem outro dizer, em outros dizeres, o dizer mais correto durante 4 dias ele fez isso. Então, muitos sábios, eles, quando eles estão em viagem, depois que eles chegam no local determinado, eles param de juntar as orações e sim apenas encurtar. Eles encurtam o de 4 para 2. Somente isso, mas eles não juntam mais o Zohar com o Asr, nem o Maghrib com o Aisha. Isso na opinião de alguns sábios. Mas, na opiniões de outros sábios, considerado como o Sheikh Albani, um grande sábio do Islã, e eles falam assim, a pessoa que ela intenciona viajar, e mesmo chegando no local de viagem, ela estando ali por algum tempo determinado, mas ela tem a intenção de voltar para a sua residência, voltar para a sua localidade onde ela mora, ela pode sim rezar, encurtar as suas orações e juntar as suas orações. Não há problemas, nem se for 4, 10, 20, 50 dias e assim por diante. Mas ela tem a intenção de voltar para a sua localidade, ela então continua juntando porque ela não mora ali. Ela está ali por um tempo indeterminado e lá não é o seu local de costume. Então lá ela está como um estranho. Ela não está ali vivendo como está vivendo na sua casa, confortavelmente. Então, para ter um conforto e para ter um sossego maior para ela e uma levidade, ela vai rezar ali, ela vai juntar as suas orações e vai encurtar as suas orações, não há problema nenhum, até ela voltar para sua residência. E esse é o dizer que nós nos apegamos, um dizer correto do profeta Muhammad, de acordo com o Sheikh Albani, que Deus tenha misericórdia dele. Então, vamos falar aqui um resumo. Se você está em viagem, seguindo na estrada em viagem, e está no horário do Zohar, você pode pensar direito e falar, não, eu posso rezar o Zohar e o Asr agora, elas são de 4, eu posso rezar 2 cada uma, 2 ciclos cada uma, agora, ou então eu espero mais um pouco, rezo no horário do Asr e junto elas. E depois você pode juntar o Maghrib e o Aisha no horário do Maghrib ou no horário do Aisha, rezando 3 o Maghrib e 2 o Aisha, não há problema. E quando você chegar no local que você deseja chegar, você pode continuar encurtando e juntando as suas orações por tempo indeterminado até o momento que você voltar para a sua residência, chegar na sua casa, chegar no local que você mora, ali de costume, aí você volta a rezar as suas orações como de costume. Mas, lembrando bem, não pode jamais deixar de rezar, deixar de fazer as suas orações. E sabendo que a oração do Fajr, a oração do crepúsculo, a oração do Fajr, a oração da alvorada, do amanhecer, você deve rezar no seu devido horário e do jeito que ela é. E também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava em viagem, seguindo em viagem, ele não rezava as orações voluntárias. Ele deixava as orações voluntárias, pois tem um dizer que ele disse, sallallahu alaihi wasallam, aquela pessoa que estava de costume sempre rezar as orações voluntárias, como de exemplo, o Zohar, a oração do Zohar voluntária, a oração voluntária do Maghrib, a oração voluntária do Aisha e do Fajr, e quando ela segue em viagem, ela não precisa rezar. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam ele fala, Allah Azza wa Jal, Deus, ele escreve para aquela pessoa como ele estivesse rezado essas orações voluntárias. Isso é uma misericórdia de Deus e uma facilidade que Deus dá e uma leveza que Ele dá para nós. Quer dizer, aquelas orações voluntárias que eu estava a rezar de costume, quando eu estava na minha casa, não estava em viagem, depois que sigo em viagem, se eu deixar de rezar elas, vai estar escrito para mim que eu estava a rezar sempre. É uma virtude de Deus, uma recompensa de Deus para nós. Então, as orações voluntárias eu não preciso rezar, jamais,
posso deixar de rezar essas orações voluntárias somente duas orações voluntárias que o profeta fazia quando ele estava em viagem, que ele não deixava jamais, e que é aconselhado nós fazermos em viagem também. Quais são essas orações? É aquela oração do Fajr, a oração voluntária antes do Fajr. Aquelas duas rak'ah, as duas genuflexões, ou os dois ciclos que a gente faz antes do Fajr, voluntariamente. Esses dois ciclos, o profeta Muhammad não costumava deixar jamais. Por quê? Porque tem um dizer que ele falou que esses dois ciclos voluntários antes do Fajr, antes da obrigatória, é melhor do que esse mundo e o que tem nele. Vejam, melhor que esse mundo todo, tudo que tem nesse mundo, esses dois ciclos é melhor. Então, por isso que o profeta rezava em viagem, quando estava em viagem e quando não estava em viagem, jamais deixava. E também a outra oração que ele não deixava voluntária é a oração chamada El-Witr, a oração do encerramento. Aquela oração que o profeta encerra com uma rak'ah, com um ciclo só. Ele rezava e encerrava as suas orações todas depois da oração da noite. Ele não deixava jamais, até mesmo quando estava em viagem. Agora, as demais orações voluntárias, ele não rezava jamais quando estava em viagem. Por quê? Porque estava sendo escrito para ele e para toda aquela pessoa que estiver em viagem muçulmana, não precisa rezar que vai estar escrita para ele. Mas as orações obrigatórias não podemos deixar jamais. Devemos rezá-la conforme o profeta nos falou. Porque aquela pessoa que deixar as suas orações obrigatórias, ele pode ser considerado entre o idólatra ou entre o incrédulo. Pois a oração diferencia o muçulmano do não muçulmano. Então, essa leveza e essa facilidade para nós rezarmos quando estivermos em viagem. E quando estivermos enfermos, a gente pode rezar da maneira que nós estivermos, daquela maneira que nós conseguirmos rezar, mas devemos rezar. Essa é a conduta, essa é a nobreza, é a forma que o profeta, o nobre profeta de Deus, nos ensinou. Quando estivermos enfermos, devemos rezar da maneira que nós conseguirmos, e quando nós estivermos enfermos também, dependendo da situação, a gente pode juntar as orações, podendo encurtá-la elas também. E aquela oração que eu fiquei apagado, que eu fiquei com o efeito da anestesia, depois que eu acordar, eu pago elas na ordem correta. Agora, se eu estiver em viagem, seguindo em viagem, e até mesmo chegando ao local de viagem, ao local que eu desejo chegar, por um tempo indeterminado, até o tempo de eu voltar para a minha residência, eu posso encurtar e juntar as minhas orações, não há problema nenhum, sendo que é melhor para mim se o local que eu cheguei, o local que eu viajei, naquele local que eu tiver mesquita por perto, é melhor para mim rezar atrás do imam, rezar na mesquita se eu conseguir. Agora, se eu não conseguir, estiver muito cansado, eu posso encurtar as minhas orações e juntar ela, não há problema nenhum. Agora, se eu rezar atrás do imam da mesquita, de lá, eu devo seguir e não encurtar. Se eu rezei atrás dele o Vohar, como por exemplo, eu devo seguir as 4 genuflexões, como de exemplo, e assim por diante. E as orações voluntárias, eu não preciso rezar em viagem jamais, que vai estar escrito para mim como eu estivesse rezando elas, sendo a voluntária do Fajr e a voluntária de encerramento, o profeta rezava sempre e eu devo rezar também sempre. Essa aula que eu falei hoje é um resumo da aula passada, falando um pouco das orações das orações do enfermo e das orações do viajante, que é de extrema importância nós sabermos como que o muçulmano deve se comportar nessas situações. Por isso que eu falei essa aula de hoje e também esperando na aula seguinte para nós abrirmos o capítulo Bab Zakah, o capítulo do Zakah, que é o terceiro
pilar do Islã, para nós começarmos, se Deus quiser. E aqui eu deixo um pouco aberto se alguém tiver dúvidas ou alguma questão na religião islâmica, quiser perguntar qualquer coisa de acordo com a religião, e nós, se nós pudermos orientá-los, vamos orientar. E Deus é que sabe mais. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Pedimos a paz e as bênçãos de Deus e pedimos o perdão e que Deus abençoe nós todos e que abençoe as nossas famílias e abençoe os nossos pais e que Deus perdoe os nossos erros e pecados e faça de nós verdadeiros crentes sinceros todos os momentos de nossas vidas. Sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. A Rosa, ela está a perguntar como os deficientes físicos rezam. Os deficientes físicos rezam se eles estão com as suas consciências sã, completa, estão entendendo perfeitamente, eles devem rezar, eles são obrigados a rezar. Por exemplo, se tem um deficiente físico que não pode andar, ele deve rezar sentado. Agora, se ele não consegue ficar sentado, ele pode rezar deitado, de lado. Se ele não consegue de lado, reza deitado de costa, da maneira que ele consegue. Se ele consegue mexer a sua cabeça, ele vai rezar mexendo a sua cabeça. Se não consegue, ele reza mexendo os seus olhos, mas ele vai rezar intencionando as rezas e rezando para Deus. E é de preferência, se alguém puder colocar ele, se ele não puder se colocar na direção da Qibla, da Kaaba, alguém coloca ele na direção da Kaaba. Se não conseguir também, ele deve rezar assim, do jeito que ele puder. Se conseguir, antes de ele rezar, fazer a ablução, alguém ajudando ele a fazer a ablução com água, melhor. Se não puder fazer com água, e alguém ajudar ele a fazer a ablução, melhor. Fazer o tayammum com terra, também é bom. Se não conseguir fazer o tayammum com terra, rezar daquela maneira que ele deve rezar. Mas não pode jamais, enquanto ele tiver consciência, em sua sã consciência, deixar ou abandonar as suas rezas. Se eu fui claro, barakallahu fikum. A Júlia Madiri, ela pergunta, se uma pessoa não fez a charrada na mesquita, mas fez as orações, essas orações não são válidas? A charrada é o primeiro pilar do Islã. O que quer dizer a charrada? Quer dizer, eu testemunho que não há divindade, somente Deus, o único, o todo-poderoso, e Muhammad é o servo e mensageiro de Deus. Sallallahu alayhi wa sallam. Pessoa acreditar com seu coração, pronunciar com a sua língua e praticar os seus mandamentos. Isso é o verdadeiro Islã. Agora, se ela acreditou realmente nisso com seu coração e quer praticar, mas não tem para quem ela pronuncia isso e não teve a oportunidade de pronunciar
essa shahada, eu acredito, Deus é que sabe, que não há problema em ela fazer as suas orações corretamente, aprendendo as suas orações e rezar para Deus, Deus vai aceitar. Mas no momento que ela puder pronunciar isso para os seus irmãos muçulmanos, é melhor. E ela deve aprender a rezar corretamente através da internet ou através da mesquita, mas cada vez que ela fica com seus irmãos muçulmanos, é melhor para ela, pois ela vai estar se aproximando do Islã e rezando como o profeta orientou ela a rezar. Eu acredito que se ela não fez o testemunho, as suas rezas são válidas sim. Mas quando ela puder fazer para as suas duas ou três ou quatro testemunhas, melhor ainda. Barakallahu fikum. Bom, como não está tendo mais pergunta, eu vou encerrar a aula aqui. Eu peço a Deus que abençoe a todos nós. Eu peço a Deus que dê o benefício para nós. O sallallahu alaihi wasallam. Que Deus abençoe a todos nós e faça de nós verdadeiros crentes muçulmanos e faça nós entrarmos no paraíso, o paraíso mais alto, e faça nós obtermos conhecimento. E fica assim, fica então para a próxima aula, para o moderador do site anunciar para todos a respeito do Zakat. Anuncia a partir de hoje, para a próxima aula, já com a data marcada, quinta-feira, inshallah, vamos falar sobre o Zakat, o Kitab Zakat, que vai cair, eu acho que depois de umas três quinta-feira, vai ser a minha aula. Vamos falar sobre o Zakat, divulguem isso e que Deus abençoe a todos nós. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Oiakum.